Cláudio Rezende, notícias do Atlético aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, o Edu Panz e a todos aqui da turma do Bate-Bola. A terça-feira do Atlético teve já alguma movimentação na Cidade do Galo. O zagueiro Lianco, ele já esteve hoje na Cidade do Galo, postou foto fazendo atividades na academia. Ele antecipou o retorno das férias por uma iniciativa própria, né? O Atlético que comunicou nos últimos dias que os jogadores voltam só na próxima segunda, né? Nos treinamentos da próxima segunda, então as férias ficaram um pouco maiores do que a gente tinha de informação lá quando o Atlético fez o jogo contra o Internacional. Inicialmente seria no fim dessa semana. Como será na segunda-feira, o Lianco já estava em Belo Horizonte agora, Ciro. Tinha voltado já de viagem, já antecipou essa sua ida à Cidade do Galo, fazendo treinamentos por lá. O Lianco, que é muito elogiado, né? Assim como outros jogadores do Atlético, né? O jogador hoje em dia normalmente não se descuida nesse período de férias, porque depois sofre mais, né? Então a turma já tem consciência e no caso do Lianco já voltou a treinar na Cidade do Galo. E a gente tem também, quem tá no YouTube da Itatiaia, um vídeo aí do Hulk, né? O Hulk hoje lá na Paraíba, tá lá na esteira, forçando lá o Hulk, o super-herói atleticano. Foi uma postagem do Gledson, que é o fotógrafo ali, o cinegrafista do Hulk, né, pessoal dele. O Hulk, então, também mantendo a forma física, fez atividades no campo que ele tem lá. A turma do Galo não querendo perder o ritmo, Cirilo, porque com esses dias a mais, né, na programação de férias, tem essa ideia aí, jogadores de voltarem forte. E a gente está na apuração sobre aquele jogo treino, né? Com o Ipatinga, que até os nossos colegas lá do Vale do Aço, o Gustavo Pimentel, nos procurava semana passada, dizendo que estava acertado esse jogo treino na Arena MRV no sábado, dia 4. E por enquanto o Galo não confirma esse jogo treino, mas há uma intenção mesmo com a apresentação do time na segunda-feira de fazer sim um jogo treino no sábado seguinte, porque é até para colocar a turma em ritmo de jogo, porque na semana próxima, né, na semana do dia 12, já tem retorno do Campeonato Brasileiro, Cirilo. Questão física é um detalhe importante, Edu. Vem aí uma maratona, o Atlético vinha de uma maratona e a questão física foi uma preocupação em determinado momento da temporada, né, Edu? Foi, sem dúvida nenhuma, talvez tenha sido um dos maiores problemas do Atlético, porque o Atlético, desde o campeonato estadual, vem fazendo jogos decisivos, né? No campeonato estadual decisivo, porque empatou os primeiros 3, não podia mais perder ponto. Aí teve que jogar o time titular sempre. Aí teve uma pausa. Depois começa a Copa do Brasil, que você não pode descuidar. Sul-Americana, que o Atlético até poupou o time em alguns jogos e se deu muito mal. E o Campeonato Brasileiro, que o Atlético espero que tenha aprendido com o ano passado, né? Que não dá para ficar poupando o time toda a rodada, porque senão lá no final você tem um susto muito grande. E a partir de agora, após o Mundial, quando voltar o futebol aqui, vai ser uma tranqueira de jogos, cara. E só jogo decisivo de novo. É o play-off da Sul-Americana, aí bem feito pro Atlético, que se meteu nessa, né? Poderia ter se classificado com mais tranquilidade. Vem Copa do Brasil contra o Flamengo, um adversário fortíssimo. E um Campeonato Brasileiro que o Atlético já está fazendo uma recuperação, tá bem nas últimas rodadas e precisa manter o ritmo. Então a preparação física, sem dúvida nenhuma, é fundamental e eu espero que os atletas realmente não tenham se descuidado. Maravilha, Panzi, siga, Cláudio. E enquanto o time profissional do Atlético não tá em ação, né, a turma tá de férias, ontem a gente teve a boa notícia na vitória das Vingadoras, 1-0 sobre o Vitória, no finalzinho, já nos acréscimos, né, Cirilo? Deixa eu até fazer um elogio ao Atlético, legal que mandaram o jogo pra Arena MRV. Sim. E ontem 3 mil pessoas no estádio, tá? Isso é um indicativo legal, o time na Série B, ninguém lembrava nem que existia, porque caiu, e o Atlético teve um descuido com o time feminino inegável nos últimos anos, mas a resposta da torcida tá aí, né, cara? 3 mil pessoas acompanhando o jogo ontem, 8 da noite, parabéns a elas pela vitória. E moral pras meninas, né? Jogaram também na Arena MRV, que é a casa do Galo, né? O time principal joga lá sempre e, por que não, as Vingadoras nesse momento importante, né? Elas estiveram lá, venceram o jogo e agora tem um jogo na volta, né? Lá em Salvador. Se o Atlético conseguir segurar essas quartas de final, passando a semi, já está garantido de volta à elite. E hoje teve, por outro lado, o time sub-20 do Atlético segue muito mal, perdeu 3-0 pro Fortaleza, a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Atlético hoje, Cirilo, é o 19º, é o penúltimo colocado, são 20 equipes.
E nos 12 pontos conquistados foram 2 vitórias apenas em 15 jogos desse time sub-20. Na próxima rodada, o Galo enfrenta o Cuiabá na Arena MRV, terça-feira que vem, 1º de julho. E agora faltam 4 jogos. O risco de rebaixamento é real, porque são 3 times que vão cair para a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Galo hoje é o penúltimo colocado. Time Sub-20 realmente uma campanha desastrosa no Brasileiro Sub-20. O Cláudio, Edu, eu não defendo que base é feita para ganhar jogo, para ganhar campeonato, não é para isso. Ganhar campeonato é uma consequência de um bom trabalho. Você tem bons elencos, bons jogadores, você forma bons times com boas comissões técnicas e acaba ganhando, acaba chegando em decisões. Mas estamos falando do Atlético que, além de não revelar na quantidade que se imagina e já há bastante tempo, o Atlético tem 2 vitórias em 15 jogos com seu time sub-20 no Campeonato Brasileiro. 2 vitórias em 15 jogos. Esse desempenho e aí eu estou falando do coletivo e estou falando também da categoria profissional, que não absorve os caras do sub-20 porque simplesmente falta qualidade. Esse desempenho está colocando o Galo como vice-lanterna num campeonato de 20 times e com um risco bastante real e com desempenho, eu diria até provável, de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20. Isso fala muito sobre a maneira como a categoria de base do Atlético nos últimos anos foi tocada. É meio bizarro o desempenho desses caras nesse momento. E, além disso, basta olhar o elenco profissional, quantos aí estão sendo aproveitados, revelados recentemente, né? Um dos principais destaques do Galo hoje no time profissional é o Rubens, por exemplo, foi revelado pelo Galo, mas já faz certo tempo. Eu tive uma conversa com alguns membros da diretoria do Atlético recentemente e lá dentro todos sabem que tá ruim. Tá muito ruim o que aconteceu na base, como foi tratada nos últimos anos, e lá dentro... o pensamento de todos, de investir, de melhorar e que precisa disso para ontem. Então, um trabalho de médio prazo, ele já começou a ser feito e a base tem que ser isso, médio a longo prazo. Então, se isso é algum motivo de tranquilizador para o torcedor, lá dentro eles sabem que é um problema e que já está sendo atacado. Eu tive essa conversa e ouvi coisas que eu ainda não havia escutado no Atlético. Então... deixa um pouco mais tranquilo. Mas olhando a curto prazo, é ruim demais, cara. Você assistir um jogo do Sub-20 do Atlético, é de chorar. Vem na derrota no Mineiro também, eu vi esse fim de semana aí. Mas time é ruim. É incrível, é um reflexo do trabalho inexistente dos últimos anos. Exatamente. Incrível. Então, tomara que eles fazendo esse diagnóstico daqui pra frente seja melhor, porque pior que tá não tem jeito.